Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre conseguir te trazer uma visão imparcial. E aí, na paz? Vamos aqui falar hoje dos capítulos 3 e 4 de 2 Samuel, que continuam narrando o período de transição e conflito entre a casa de Davi e a casa de Saul, representada ali pelo seu filho que ficou vivo. E isso daí foi rolando durante um bom tempo. No capítulo 3, a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, ela continua, mas com um detalhe importante. Enquanto a casa de Davi ia se fortalecendo, a de Saul ia sendo enfraquecida. Davi teve inclusive vários filhos, o que também sinalizou o crescimento da sua casa e a sua influência. Do outro lado, prosperidade zero, o povo ia morrendo, Davi lá ia se fortalecendo. E um ponto central aqui desse capítulo é a decisão de Abner, o comandante do exército de Saul. Ele percebeu que a casa de Saul estava em declínio e decidiu fazer um acordo com Davi. Abner foi lá em Davi e reconheceu que Deus havia prometido a ele o reino, e tomou a iniciativa de reunir o apoio das demais tribos de Israel para unificar o reino sobre Davi. Davi aceitou a proposta, mas com uma condição, que Abner trouxesse Mical, a filha de Saul e antiga esposa dele, de volta. Davi queria a sua esposa de volta. Naquela época Saul pegou e deu ela para outro homem, Davi traz ela para cá. E aí Abner cumpre a exigência e começa a articular a união de Israel com Davi. Só que Joabe não gostou muito da situação não, ele ainda carregava mágoa pela morte do seu irmão Azael. Abner tinha matado Azael. E sem que Davi soubesse, Joabe atraiu Abner e o matou ele à traição. E quando Davi ficou sabendo, Davi lamentou publicamente, deixando claro que ele não teve envolvimento com aquele assassinato. Ele chegou a dizer que Joabe ia carregar para sempre, lançou a maldição, você vai carregar o peso do que você fez, sua família, todo mundo vai ser perseguido. Lançou várias maldições ali sobre Davi ficou bravo. E esse episódio mostra que mesmo com boas intenções e estratégias corretas, alianças e reconciliações podem ser sabotadas por orgulho, mágoas mal resolvidas e sede de vingança. E mostra o coração de Davi mais uma vez. Abner chegou a perseguir ele, e ele se irritou com a morte de Abner, ele não gostou. E no capítulo 4 a gente vê as consequências diretas desse clima de instabilidade. 2 homens da casa de Saul, comandados do exército de Isbosete, decidiram agir por conta própria. Eles assassinaram o próprio Isbosete enquanto ele dormia, cortaram a cabeça e levaram até Davi, achando que estaria agradando o rei. Mas mais uma vez Davi mostrou firmeza e justiça. Vocês achou que ia achar isso legal? Não. Em vez de recompensar os assassinos dele, ele os condenou à morte, afirmando que eles mataram um homem inocente em sua própria casa. Assim como fez com o mensageiro que afirmou ter matado Saul, Davi também agiu com justiça, não permitindo que a sua ascensão ao trono fosse marcada por traições e assassinatos. E com a morte de Abner e Isbosete, o caminho agora sim estava totalmente livre para Davi tornar-se rei sobre todas as tribos de Israel. Mas isso só aconteceu também no momento certo, sem atalhos, sem corrupção, sem nada que desagradasse a Deus. E 2 visões importantes a gente pode tirar desses capítulos. Número 1, Davi mostra mais uma vez que é possível crescer sem passar por cima dos outros. Ele não tolerou injustiça, nem se aproveitou das mortes ou traições que os outros fizeram ali para conquistar poder. Sua integridade constrói sua autoridade diante de Deus e do povo. E 2, mágoas mal resolvidas podem arruinar planos de reconciliação. Joabe matou Abner por vingança, e isso quase comprometeu a união do reino. Muitas vezes o que atrapalha o nosso progresso não é o inimigo externo, mas o ressentimento interno. A gente precisa tratar o coração antes de avançar. Poderoso, Muito poderoso tudo que rola aí, a forma como Davi... Eu acho que o Davi é uma das histórias mais top da vida, da história dele, muito mesmo. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a agir com a justiça como Davi, mesmo quando a situação, Pai, não nos favorecer, Pai, não deixa, Pai, com que a gente acabe querendo mais o poder, querendo mais a conquista, Pai, do que os princípios, Senhor. Que o Senhor possa encher o nosso coração, Pai. Oh Deus, nos mostrar, Pai, a direção, que o Espírito Santo possa nos revelar, Pai, quando estivermos falhando, errando. Pedimos para que o Senhor venha também a proteger, Pai, a nossa família, a nossa casa. Livra-nos, Pai, do mal, Pai. Oh Deus, da violência, Pai, do sequestro, do assassinato, Pai, do acidente. Livra-nos, Pai, é o que eu te peço hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique à vontade para deixar sua visão e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa ver esse tipo de conteúdo. Deus te abençoe fortemente.